Glória a Deus. Está uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do apóstolo Mateus. Louvado seja Deus. Palavra tremenda com o Senhor falou até agora. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 28. Encontrou? Diga amém. Quem está procurando misericórdia? Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1. O meu subtítulo é A Ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Somente até aqui, louvado seja Deus. Todos nós viemos nesse mundo para um propósito ou para uma missão, a qual já está determinada e pré-estabelecida pelo Senhor. Mas muitas das vezes nós deixamos essas missões para poder fazermos as nossas próprias vontades e o que nós queremos. E muitas das vezes somos induzidos, com o passar do tempo, por causa de familiares, amigos, escola, colegas de trabalho. Vemos pessoas crescendo, sorrindo, fazendo piada, se envolvendo com todo mundo, sendo amigo de todo mundo, conseguindo grandes cargos, grandes feitos, e pensamos: eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela, eu vou andar com ele, vou andar com ela, vou aprender, vou me turmar, vou conhecer pessoas, e vamos fazendo o que outras pessoas fazem. Mas o que elas fazem não é a mesma coisa que nós fazemos, porque ela já tem um certo tipo estabelecido, e nós temos umas missões a qual nós deixamos com o passar do tempo. Em 1 Reis, quando Davi, já no seu leito de morte da sua velhice, queria colocar uma moça virgem para cuidar dele, para lhe aquecer, porque poderiam lhe colocar vários cobertores, vários mantos, e ele não se aquecia. Lhe colocou uma moça a seus cuidados, que lhe dava alimento, que lhe levava coberta, que cuidava dele. E até ele teve cuidado para não entrar nela, para não conhecer, porque ele disse: eu já fiz tanta coisa errada na vida e já estou na minha velhice.
pessoas que estavam ali da guarda, chama o profeta, e diz: chamai outras pessoas e vamos adiante de mim, toca a trombeta e me anuncia como rei. E aquele homem, o filho dele mais velho, faz isso, dá um banquete. E aí o profeta Natan e outras pessoas ouvindo aquilo, a sua mãe, a mãe de Samuel, a mãe de uma esposa de Betseba, de Davi, diz para ele, falou assim: mas não tinha feito uma promessa a qual ele ia colocar Salomão como rei? Por que o mais velho agora está tomando posse do reinado, a qual lhe foi prometido para o meu filho? E Natan se chega para ela e diz: vai até Davi, e lhe diz os acontecimentos. E eis que eu vou ficar lá do lado de fora, e quando você estiver falando, eu entro e falo e confirmo tudo que você está falando. E assim ela fez. Ela se chega a Davi, ela se debruça, se inclina e diz: meu Senhor, você não me fez uma promessa lá atrás de que o nosso filho, o meu filho, Salomão, iria se assentar no reino, no trono, quando você partisse? Por que agora o seu filho mais velho está tomando posse? E Natan entra e confirma as palavras e pede para ela se retirar e fala: olha, ele chamou o chefe da guarda, ele chamou o outro profeta, a qual ele estava comigo, a qual ele ensinava, e matou bois, me deu um banquete, chamou pessoas, trocou a trombeta e quer tomar posse do reinado. E Davi diz: não, eu fiz essa promessa. Pega a minha mula, pega a minha capa, chama, vai com ele adiante, chama o chefe da guarda, toca a trombeta, porque o que eu prometi lá atrás, que o Senhor prometeu, vai se cumprir. Às vezes nós passamos tanto tempo da nossa vida afastados da presença de Deus e se esquecemos que Deus fez uma promessa para nós e nós achamos que Deus vai cumprir a promessa. Nós estamos errados e de qualquer jeito se afastamos de Deus e falamos: Senhor, Ele vai cumprir a promessa, porque Ele prometeu desde o ventre da minha mãe fazer uma promessa. Mas nós esquecemos que Deus só cumpre a promessa quando estamos diante da presença dEle, fazendo o que é certo e a sua vontade. Deus em nenhum momento se esqueceu da promessa que fez para Davi, depois que Davi pecou, que Betseba engravidou e a criança morreu. Mas Deus disse que o próximo filho dele, que se chamaria Salomão, iria diante dele, iria tomar o posto, o reinado dele, quando ele partisse. Quando Deus faz uma promessa, pode passar o tempo, os anos que for, que a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Não tem por que andar desesperado e triste, dizendo: o tempo vai passar, o tempo está acabando, eu estou vendo guerras acontecendo, estou vendo pessoas morrer, daqui a pouco se estoura uma guerra no Brasil, as casas tudo vão ser destruídas, eu vou morrer com essa guerra, e aí a promessa não vai se cumprir. Antes que tudo isso se aconteça nessa terra, Deus vai cumprir cada palavra e cada promessa que Ele fez para você, ainda na sua mocidade, ainda para você vai se cumprir. Passarão sim os céus e a terra, mas a promessa, a palavra do Senhor jamais deixará de cumprir na sua vida. Porque andais ansiosos, ó minha alma? Porque andais abatido? Porque andais preocupado com as coisas que não estão acontecendo? Porque se até para Davi, depois que ele errou, depois que ele adulterou, depois que ele matou, se até para Davi Deus fez uma promessa e cumpriu na vida de Salomão, por que ele não vai cumprir na minha e na sua vida? Porque deixamos de acreditar na promessa de Deus e nas coisas que hão de acontecer, porque tantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Se você ora, se você busca, se você jejua, se você está na presença de Deus, então Deus vai fazer acontecer na sua vida.
Se não aconteceu, é porque ainda tem coisas na sua vida que tem que ser deixadas de lado, tem passado para ser esquecido, tem pessoas para ser abandonadas, tem amizade de lado que é para deixar essas amizades irem, é para deixar de contar os sonhos, os objetivos para as pessoas que não devem participar da sua vida, é deixar de se envolver com pessoas que não querem compromisso com Deus e que atrapalham a sua vida. Às vezes você acha que aquelas pessoas estão ali para te erguer, para te ajudar, mas na verdade elas querem que você cumpra os sonhos, os projetos, para dizer: não vai acontecer. Dizem na sua frente: não vai acontecer, mas por trás diz: não vai acontecer. Não importa se eu tenho que ir na madrugada, numa mata fechada, levar rosas, espinho, levar dinheiro, matar uma galinha, cortar o seu sangue e deixar derramado numa tigela e acender uma vela rosa, uma vela roxa, uma vela branca e deixar ali 7 dias com o seu nome ali dentro para dizer: não vai acontecer. Deus diz: abandona essas pessoas agora, esqueça essas amizades que não vão te levar, que não vão te edificar, que só estão te sugando a sua paz, a sua saúde mental e o seu dia e o seu tempo. Esqueça tudo, deixa elas irem embora e não os chame quando elas estiverem partindo. Jesus, antes dele ser preso, antes dele ser esbofeteado, dele ser traído, ele faz uma oração a Deus, pedindo pela vida dos seus discípulos. Porque se até Jesus fez uma oração pedindo para que seus discípulos fossem salvos, fossem libertos naquele momento da tentação, a qual Jesus iria passar, daquela provação toda, pedindo pela vida dos seus discípulos, quanto mais para nós nos tempos de hoje. Quando Jesus é crucificado, mas antes ele diz: olha, eu irei para o Pai, irei na frente, irei preparar caminho para vocês, irei preparar um lugar, mas continue, fique em Jerusalém, fiquem onde você está, porque do alto virá o Espírito e lhes trará a paz que vocês necessitam. A paz que nós precisamos, ela vem de Cristo de todo tempo, em todo lugar. Porque se você está com Cristo, se você está com Deus em todo tempo, você pode passar por turbilhão que for, por pessoas virem na frente de você para tirar a sua paz, a sua tranquilidade. Você vai manter a sua paz e a sua tranquilidade, porque pode se levantar um inferno contra a sua vida. Não vai te tirar da presença de Deus qualquer palavra que vier para te destruir. Jesus, ele passa por aquele mate, ele é acusado, é esbofeteado, é cuspido, tem as suas vestes rasgadas, tem as suas vestes disputadas, lançando-lhe sorte, carrega uma cruz pesada, com as pessoas tirando sarro, dizendo: você não é Cristo, salva-se a si mesmo. E enquanto ele andava, o sangue jorrava, o sangue caía, e por onde ele andava ficava marca de sangue. Se até naquela cruz, quando aquela água, aquele sangue desceu e curou um soldado de cegueira, quanto mais o sangue que ficava pelo caminho que a Bíblia não relata, quantas pessoas foram salvas só por pisar no sangue dele. Quantas pessoas foram curadas toda vez que caminhava e pisava na gota de sangue de Jesus que ele deixava por aquela cruz, naquele caminho. Quando Jesus morre, que ele é sepultado, e que aquelas mulheres, aquelas Marias vão até lá para poder ver o corpo de Jesus, para ver se os soldados ou alguém não tinham roubado aquele corpo, e que elas notam que a pedra foi aberta, foi tirada, e que o anjo diz: por que procurais aquele que está vivo? Muitas vezes procuramos coisas que não importam nessa vida, coisas que já passaram, pessoas que já deixaram essa terra. Ficamos aqui o tempo todo se angustiando, se colocando no mártir, chorando, se entristecendo. Por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Ah, se fulano estivesse aqui ainda vivo,
Se fulano estivesse aqui para me dizer uma palavra, para sorrir, para poder brincar, para poder falar, para trazer uma palavra aí. Deixa os mortos descansarem em paz e viva aquilo que Cristo está dando para você viver nesse momento. O anjo diz: ei, Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ele ia na frente. Ele não está aqui, vai, siga o caminho, porque lá vocês vão encontrar Jesus. E elas vão com temor, com medo, mas com alegria. Medo de não saber se aquele anjo era do bem, ou era de paz, ou era não. Mas o semblante, diz a Bíblia, que o seu semblante era como um trovão, como um relâmpago, e branco como a neve. E elas saem correndo ao encontro de Jesus, e encontram Jesus, se prostram aos pés de Jesus. Ele diz: ei, vai, meus irmãos, e diz para me encontrar na Galileia. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, me busca e você vai me achar. Me clama e você vai ter resposta. Quantas vezes nós queremos ter resposta sem clamar? Quantas vezes nós queremos Jesus sem poder buscar? Quantas vezes nós queremos uma resposta de Deus, ver a face de Jesus sem poder fazer o que é certo? Quantas pessoas vêm no nosso caminho, na nossa frente, precisando de uma palavra, de uma resposta, e nós não temos nada para dar? Sabe por quê? O medo, o temor vai dizer: se eu falar de Cristo, vai me chamar de louco. Se eu falar de Cristo, vai dizer que eu estou errado. Quantas pessoas hoje em dia que conhecem a palavra, que conhecem Cristo, que têm experiência, mas abandonaram tudo para poder viver uma fé que não existe, e ainda tem coragem de dizer que não acreditam em Cristo, que não acreditam em Jesus. Quantas vezes nós deixamos de acreditar nas promessas que Deus fez na nossa vida, porque estamos passando por momentos difíceis, porque no emprego nada está dando certo, no trabalho as pessoas estão perseguindo, porque em casa é só briga, em casa é só discussão, é só discórdia, os vizinhos falam mal de mim, porque na igreja as pessoas não me olham, não me notam. Aonde eu vou, meu carro quebra, minha moto quebra, o ônibus, ela vai me pegar em ônibus, agora eu vou chegar atrasado no serviço. O meu trabalho, eu fiz o meu trabalho com excelência, o encarregado, o supervisor, o gerente não viu, mas elogiou o outro. Eu me esforço tanto no trabalho, mas o filho de Belial, o filisteu, aquele que faz macumba, aquele que pelo Deus subiu de cargo, ele procura agradar a Deus, procura fazer o que é certo, mesmo ninguém vendo. Porque fazer o que é certo quando as pessoas estão vendo é fácil, mas eu quero ver fazer o que é certo quando as pessoas não estão vendo. Vou fazer o meu trabalho com excelência, mesmo que ninguém veja, porque é o correto. Eu vou ajudar as pessoas porque é o correto a fazer. Eu vou ajudar porque eu tenho tempo para poder ajudar. Eu não vou ajudar porque não me ajudaram. Não se importa o que vão dizer, o que vão falar, mas faça a sua parte. Jesus disse que devemos amar aqueles que nos odeiam, porque é fácil amar a quem nos ama, é fácil ajudar a quem nos ajuda, mas aqueles que não ajudam, que viram as costas, aqueles que não rejeitam, que procuram ajuda, é porque Deus está quebrando e aquebrantando o coração. Não se preocupe se alguém que não te ajudou no passado, no momento que você mais precisou, no momento que você estava caído, chorando, triste, angustiado, virou as costas para você no momento que você mais precisava, mas aí, no momento que você está se levantando, que você está se reerguendo, está se estruturando, aquela pessoa veio até você e disse: ei, eu preciso de uma ajuda, e você tirou do seu coração porque ajudar. Não, ajuda aquele que não te ajudou, ame aquele que te odiou, ame, ajude aquele que falou mal de você, porque você terá uma coroa no céu. A justiça de Deus é para todos, mas para aquele que ajuda, para aquele que está disposto a ajudar em fora de tempo, e em tempo uma coroa de justiça está reservada. Em Apocalipse disse: ei, eu conheço as suas obras, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, ei, ainda que você
notando e olhando. Às vezes nós achamos que Deus, Ele quer uma oração forte, um jejum de 6, 7 horas, que deixamos de comer, que deixamos de beber, que deixamos de fazer as tarefas para poder se colocar. Mas eu disse, tira para mim um pouco de tempo, 10, 15, 20 minutos, que é, se for de coração, de todo o seu coração, ali eu estarei. Jesus, Ele está andando com a cruz nas costas, de tanto apanhar, o sangue verte e vai deixando sangue pelo caminho. E as pessoas vão zombando, Ele não é Cristo, porque não salva-se a si mesmo. Ele não diz que é rei, porque não salva a si mesmo. E aquele sangue mostra o amor que Ele tem por nós, calado, quieto, suportando tudo, está ali, caminhando devagar para cumprir um propósito, que seria morrer por mim e por você, pelas pessoas daquele tempo, que deveriam e que iriam ser perseguidos logo após a sua morte. Mas ainda tinha as pessoas que foram curadas, que foram libertas, que receberam milagres e que diziam: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Quantos milagres Deus tem feito na nossa vida, e deixamos de fazer o que é certo e o que é correto, e entramos em prostituição, adultério, falamos mal do irmão, falamos mal da irmã, falamos mal do mendigo, falamos mal do encarregado, falamos mal das pessoas. Ei, tudo isso é pecado, e achamos que não é. Achamos que pecado é só adultério, é só prostituição, é só roubar e matar. Mas falar mal do seu irmão, desejar o que é do seu irmão, querer o cargo do seu irmão também é pecado. Mas Jesus estava ali, carregando todo esse peso, para que você pudesse se arrepender no futuro e dizer: Senhor, eu falei mal do meu irmão, eu me arrependo. Eu desejei o cargo do meu irmão, eu me arrependo. Eu traí meu marido, eu traí a minha esposa, eu me arrependo. Eu desejei o cargo do meu encarregado, do meu supervisor, eu me arrependo. Eu deixei de ajudar aquele mendigo na rua. Quando eu estava com pão, ele me pediu pão, eu não dei, porque eu queria comer aquele pão, sendo que eu tinha condição de comprar mais pão. Eu deixei de dar aquele prato de comida para aquele mendigo, porque eu queria comer, sendo que eu tinha condição de comer. Ei, tudo isso Deus está vendo. Tudo isso Deus está vendo e olhando e testando e provando. Quando Deus coloca alguém no nosso caminho, na nossa frente, para testar, para poder provar, não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Mas muitas vezes nós, com a nossa própria força e nossas próprias palavras, nós reprovamos diante daquilo que Deus coloca na nossa frente. Quando Jesus, Ele diz para Maria: olha, diga a meus irmãos para me encontrarem. Ele diz: ide e anunciar que eu ressuscitei. Ide e diz que eu estou aqui, como eu havia dito, que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas mesmo vendo Jesus aqui, chega alguém e diz: tu é mesmo? É mesmo, Cristo? Deixa eu tocar nas suas feridas. E Jesus disse: olha, tu é, aqui toca nas minhas feridas. Às vezes nós queremos acreditar que Jesus está presente na nossa vida, que Ele se apresente pessoalmente. Se Jesus realmente Ele existe, se Ele está comigo, que Ele envia o anjo, mas Deus não vai enviar o anjo. Jesus não vai se apresentar pessoalmente porque você quer, mas Ele vai dizer, através de você, do Espírito Santo, vai trazer o seu subconsciente, vai dizer: olha, eu estou aqui, me busca de todo o coração. Se me buscar de todo o coração, se me buscares de todo o coração,
então ali eu estarei, porque Jesus está à porta, batendo, 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 e às vezes nós não queremos abrir a porta, mas o inimigo não, ele chega com os dois pés na porta, dando cambalhota, dando risada, fazendo só o ser possível dentro de casa, nas nossas vidas, e nós damos lugares. E quando Jesus bate, nós não queremos abrir a porta. Quando Jesus se apresenta, nós não queremos ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus ele disse: olha, se vocês pedem e não recebem, é porque pedistes mal. Semana passada, Deus usou o bispo para dizer: ei, eu tenho duas coisas para você. Uma que você quer e a outra que eu quero. Está disposto a abrir mão daquilo que você quer para receber aquilo que eu tenho para você? Porque o que você quer eu vou te dar, mas aquilo que eu tenho para você não é o que você quer, é muito maior. Às vezes nós queremos algo e Deus não está naquilo, nós insistimos, persistimos, porque Deus tem algo maior e muito melhor para nós, e nós continuamos: Senhor, eu quero subir de cargo, eu quero um cargo melhor, mas às vezes Deus tem algo melhor para nós, e Deus diz: larga, abre mão daquilo que você quer, e pega aquilo que eu tenho para te dar, porque é maior e é melhor, muito maior e melhor. O que eu tenho para você é só abrir mão. Ei, eu quero meu casamento, abre mão do seu casamento, abre mão, porque Deus tem algo melhor para você, vai reestruturar o seu casamento a partir do momento que você abrir mão, porque Deus, ele pode reestruturar o seu casamento, mas se você deixar Deus de lado, o seu casamento é perdido, se não tem a presença de Deus na sua vida. Tem eu preparado coisas grandes para aquele que abrir a porta quando eu bater nela, porque estou batendo a porta de algumas pessoas, mas tem pessoas que têm mantido o coração fechado. Tenho batido na porta de alguns corações, mas elas estão fechadas e trancadas por causa da pancada da vida, por causa do desgosto, da mágoa, do abandono. Ei, eu sou tua cura, eu sou a tua libertação, eu sou tudo aquilo que o mundo te rejeitou. Abre a porta, eu entrarei e cearei contigo, limparei a sua casa, curarei as suas feridas, um grande banquete lhe darei. E aqueles que te desprezaram, que te abandonaram, se chegarão a ti e dirão: como é possível isso acontecer? Alguém que estava caído, derrotado, sem forças, no fundo do poço, se levantou, se reergueu, tomou banho, se ungiu, se vestiu, está sorrindo e caminhando novamente. Como é possível? Mas para aqueles que abrem o coração, o Senhor irá tirar toda a mágoa, toda a tristeza, e lhe dará paz, porque o Senhor diz: paz seja contigo. Onde fores, diga: paz seja contigo. Mas se não retornarem e não disserem paz para ti, então a paz retornará para ti. Saia dali, daquele lugar, daquela casa, sacode a poeira das suas vestes, sacuda e bata a poeira dos seus sapatos e saia daquele lugar, porque não tem paz contigo. Santo Deus de Israel, Jesus é deitado naquela cruz e colocado para nós e batido com gratidão. Sua mãe observa, João observa, Maria quer sair correndo dali e tirar Jesus, mas não pode. Era necessário que se cumprisse. Jesus é levantado naquela cruz, e aqueles salteadores que estavam do lado dizem:
salva-te a ti mesmo. E outro diz: olha, somos pecadores, somos bandidos, nós sim devemos estar aqui, este homem não. Jesus, lembra de mim quando estiver lá. E Jesus diz: hoje mesmo estará comigo ao meu lado. Porque o Senhor diz: ei, eu posso entrar no seu coração, eu posso entrar na sua casa e fazer morada, eu posso entrar e mudar a sua vida, mas somente para aqueles que querem. Abra um coração, não diga: Senhor, o Senhor pode fazer e não fez. Senhor, o Senhor podia impedir e não impediu. O Senhor, Ele não é obrigado a impedir, a fazer, mas Ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia, pela nossa vida. Porque quando o Senhor nos impede de um assalto, nos livra de um assalto, de um atropelamento, de uma queda, é porque Ele faz isso pela sua graça, e Ele vê que estamos fazendo o mínimo e se esforçando. Mas o Senhor não quer só o mínimo, Ele quer mais. Ele quer mais. E muitas vezes nós damos o mínimo que sobra do nosso tempo. 5 minutos de oração, 5 minutos de palavra, 5 minutos de jejum. E os demais tempo está no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no Instagram, ouvindo música, conversando com vizinha, conversando com família. E se esquecemos que às vezes nós podemos tirar 1 hora, 2 horas para Deus, e se esquecemos que Deus, Ele deu muito mais por nós, que foi o seu único filho. Se nós tirarmos mais tempo e fizermos mais para Deus, Ele vai fazer muito mais do que nós temos pedido. Às vezes, para isso acontecer, é necessário abrir mão do que queremos e dizer: Senhor, eu abro mão daquilo que eu quero, para que aquilo que o Senhor quer na minha vida venha se cumprir. Mas fazer isso de todo o coração e não falar de boca para fora, mas abrir mão. Não é fácil abrir mão de algo que quer, algo que se deseja, algo que se espera, algo que se luta. Porque o Senhor, Ele não quer que ficamos 40, 50, 60 anos lutando, buscando algo, mas Ele quer que nós buscamos e se cumpra. Ele quer que nós pedimos e se cumpra, que não ficarmos muito tempo, 30, 40, 50 anos, lutando apenas por uma coisa, mas Ele tem vida, e vida com abundância. Ele tem muito mais do que uma bênção, Ele tem infinitas bênçãos para nós. E a palavra é aquele direito.